Olá, Safiras. Obrigada pela tua presença. Desde já agradeço o teu carinho para que este canal possa crescer. Por isso, qualquer comentário, gosto ou partilha será uma pequena ajuda para mim e uma motivação para trazer mais leituras e permanecer aqui convosco durante muito tempo. Se verificares que existe outra pedra preciosa que te chama a atenção, não hesites em ver essa mensagem também. Vamos começar com este oráculo do Blue Money Oracle. E a primeira carta que te sai é a carta da estratégia. Portanto, esta semana tem a ver com estabelecer estratégias, alcançar objetivos. Por isso, qualquer comentário, qualquer situação que tu faças a nível de atrever-te, lançar-te à aventura, a ser uma pessoa mais arriscada, a não dar tantas voltas à cabeça ou não refletir excessivamente nos erros, será primordial para ti. Por isso, se eventualmente estavas a deixar-te levar para um estado mais depressivo ou ansioso, é melhor retrocederes e voltar a tentar de novo, sem dar muitas voltas à cabeça. Mudar o chip. E esta será a tua dinâmica, um pouco selvagem, mas que grande parte das vezes serve precisamente para superar-se na vida. Vamos agora com a carta do Deserving. Todo aquele trabalho que tu estiveres a fazer vai ser recompensado ou remunerado, mesmo que não seja para já. Não vais estar a investir mal o teu tempo ou o teu esforço por aquilo que estás atualmente a fazer. Há uma vibração futurista de recompensa material e é bem possível que te des conta de que vais receber mais abundância ou mais dinheiro através de outras fontes ou de outras formas que tu tenhas em mente. E vais estar a sentir-te gratificante e merecedora nos próximos dias devido a esta energia. Vamos com as seguintes cartas deste oráculo. A carta do Public Face. Pedem que ressaltes a capacidade de destacar. Não ter vergonha ou medo de mostrar os teus dons. Necessitas de luzir-te mais ao mundo. Não tenhas medo de vestir bem e usar aquilo que tu gostas. Não tenhas medo de falar o que realmente pensas. Não tenhas medo de expressar o que desejas fazer por causa das críticas das outras pessoas. Há que mostrar quem és e o que vales, sem temer o que os outros possam pensar de ti. Não tenhas medo de expressar as tuas ideias ou vontades. A maioria das pessoas quase sempre será gentil e não há por que levar excessivamente em consideração o que os outros pensam de nós, porque cada pessoa tem os seus próprios problemas e o seu próprio mundo e às vezes nem sequer estão a prestar assim tanta atenção a nós. Eu sinto que esta é uma energia que te vai acompanhar e que terás essa capacidade de te destacar durante estes dias. Ok? Vamos deixá-las aqui para continuar com o seguinte baralho. E vamos ver que cartas tens. O Ermita, a Temperança e o 8 de Ouros. A tua leitura revela um foco intenso em algo que é prioritário para ti neste momento, algo que realmente te interessa ou algo que estás a fazer por outra pessoa. O universo, os teus guias, anjos ou Deus dizem-te para te concentrares em algo que tu gostas particularmente, porque precisas disso para equilibrar a tua vida neste momento. Andas à procura de respostas internas e estás a dedicar-te a uma jornada pessoal, talvez em busca de sabedoria ou autoconhecimento. Existe
uma vibração energética associada a um simbolismo de moderação, especialmente se estavas a dedicar demasiado tempo aos outros. Isto pode ser uma recomendação para te concentrares em algo que tu gostas e que te traz equilíbrio. Por outro lado, esta vibração está associada ao conceito de arte. Indica que estás ou estarás envolvido numa atividade criativa ou num projeto artístico. Se tu és artista ou tens uma inclinação artística, é muito provável que estejas a dedicar o teu tempo e esforço a este empreendimento nas próximas horas. Esta energia destaca a importância de te concentrares na tua paixão ou interesses, ao mesmo tempo que procuras equilibrar as tuas responsabilidades e compromissos com outras áreas da tua vida. Não existem impedimentos para realizar um projeto que tenhas em mente. Pelo contrário, pode ser até algo que te traga felicidade momentânea e que seja conveniente para ti. É importante conectar-te com o teu lado artístico. Antevejo também que poderia surgir um pagamento relacionado com uma atividade artística ou algo com o qual te sintas bem. Por isso, ou serás tu convidado ou para fazer parte de um público, por exemplo, como ser figurante ou participante de uma atividade, ganhar um concurso de pintura ou moda, ou podes querer ir ver um espetáculo e isso implica comprar as entradas, que neste caso poderiam até ser outras pessoas a comprar as mesmas por ti. Porém, nota-se claramente um trabalho remunerado neste sentido, ou seja, alguém te paga para que estejas presente. Pode ser uma amiga que queira que tu vás com ela ver uma obra artística e que esteja disposta a pagar-te a entrada ou a ajudar-te nas despesas da gasolina para que a possas acompanhar. Pode ser que vás a um concerto ao vivo ver uma peça de teatro ou que vás a uma apresentação de um livro ou de um artista. Por outro lado, nos próximos dias será provável que também dediques tempo a algo que precisas fazer por obrigação, mas que te gera dinheiro, agora ou no futuro. E se recebes dinheiro através de outra fonte, é provável que isso continue de uma forma regular, mesmo que seja temporário. Não há nada que vá impedir que tu recebas um pagamento proximamente, seja de que estilo for, e que tenha a ver com uma certa quantidade de dinheiro. Existem forças externas a trabalhar a teu favor e pode ser algo que talvez ainda nem sequer te tenhas apercebido. Atualmente estás profundamente conectado com o que gostas de fazer e ainda não percebeste que essas circunstâncias estão a desenvolver-se ao teu redor e que te beneficiarão no futuro. Além de mais, tu tens as tuas próprias habilidades. Se estás a estudar algo, quer seja numa instituição ou por conta própria, de forma informal ou formal, terás sucesso porque poderás verificar progressos nessa atividade e esse conhecimento está ou vai ser muito útil para ti. Emana-se uma onda energética de algo que estás a praticar e que é favorável para ti. Não estarás necessariamente a aprender conhecimento apenas por uma questão teórica, mas saberás utilizá-lo de uma forma prática. Provavelmente estarás a aplicar o conhecimento que possuis, portanto estás focado em usar o que aprendeste e a colocá-lo em prática, em vez de seres o eterno estudante, ok? Portanto, claramente vais estar mais concentrado na prática do que na teoria. Contudo, também deverias pôr em prática algo que já sabes fazer muito bem teoricamente, o que pode levar-te num futuro próximo a ganhar mais dinheiro dessa forma. Noutras circunstâncias, se estiveres atualmente a trabalhar em algo, podes ter a certeza de que terás sucesso porque tens habilidade em usar os recursos. O teu conhecimento é sólido e talvez te interesses por temas científicos, tecnológicos ou artísticos e é bastante provável que recebas informação interessante nesses campos. Se estás solteira, estás a lidar muito bem com a solteiria.
Estás a investir tempo em algo que realmente convém e estás consciente de que é o teu momento de viver. Às vezes, quando alguém fica solteiro, pode sentir solidão e desespero, mas no teu caso isto não te preocupa, porque estás a dedicar o teu tempo a atividades valiosas e a desfrutar do teu tempo sozinha. E se tiveres um parceiro, mesmo quando estás sozinha, sabes como ocupar esse tempo sem problema. Continuamos. Rei de Copas. E temos aqui o Enforcado, a Lua e o Mundo. A tua leitura também revela sobre a tua situação atual, onde existiu alguma circunstância na qual te sentiste estagnada ou limitada. Talvez vejas progresso ou movimento nos próximos dias com respeito a alguma coisa que se estagnou ou algo que estava a funcionar muito bem, mas que de repente ficou bloqueado, lento ou parado. Pode ser uma atividade na qual tu tens muito talento, mas que ficaste estagnada em algum ponto ou que vês que não passas daí. Noutros casos, talvez estejas a ir ao ginásio e de repente ficaste estagnado com uma meta que tinhas em mente e deixaste de lado essa atividade desportiva. Já seja no teu negócio, nas tuas atividades ou no teu local de trabalho, as coisas estavam a correr muito bem durante uma temporada e de repente tudo estagnou. Porque revela uma espécie de obstáculo ou impedimento na tua leitura, uma energia de estagnação total naquilo que andavas a fazer. E isso causou-te certa ansiedade, desespero ou preocupação. No entanto, não estás destinada a este bloqueio durante muito tempo, porque a tua leitura augura um avanço. Estás na construção de algo melhor, por isso trata-se de algo passageiro e talvez o objetivo seja somente aprender a lidar com certo estado de ansiedade. Também existem muitas coisas às quais antigamente prestavas demasiada atenção a nível mental e agora já não é tão importante. Tu libertaste de muitas coisas que antes pensavas que não podias mudar e agora estás a aprender a observar um pensamento de cada vez e isso, efetivamente, é o melhor que podes fazer. Não te comparas com outras pessoas direto ou indiretamente e estás consciente de que não o deves fazer porque entras em estados de ansiedade, frustração, competência ou bloqueio. Quando fazemos comparações, a nossa mente tem tendência a jogar um papel de inferioridade e começa a comparar-se excessivamente com o progresso dos outros, com o trabalho das outras pessoas e com as capacidades dos demais. Contudo, lembra-te que cada um tem o seu próprio caminho e todas as pessoas são distintas, têm recursos diferentes e, como consequência, também têm um destino diferente. Por isso, estás a trabalhar nesse sentido de não te comparar com ninguém. Às vezes, temos tendência a comparar-nos com os outros e a pensar porque é que eles conseguem acontecimentos tão rápidos e eficazes. Mas a questão aqui é que tudo isso tratam-se de crenças que impomos a nós próprios. E depois, obviamente, frustramos-nos quando ocorrem esse tipo de circunstâncias externas ou quando ocorrem esses eventos que nos levam a cair em estados de ansiedade ou frustração, tal como comentei anteriormente. Portanto, para contrariar tudo isto, é necessário progresso na tua vida. Atreve-te a fazer coisas novas para não entrares em stress ou depressão psicológica, porque os outros são melhores que tu. Não. Eu sinto que tu estás consciente que já é hora de fazer coisas diferentes, de evoluir e de continuar à descoberta de algo novo para ti. Durante esta semana vais obter um novo conhecimento ou algo novo vai chegar até a ti e que te motiva bastante. Depois existe aqui uma pessoa que te quer muito e que te vai ajudar a progredir. Trata-se de alguém que
se preocupa muito contigo ou que vai tentar fazer o melhor possível para te ajudar em algo que tu necessites. É uma espécie de mão amiga. Portanto, tu vais estar a sair de uma fase de estancamento ou de algo que estava a desenvolver-se muito lentamente. E antevejo algo que se movia devagar e que agora começará a funcionar um pouco mais rápido. Rei de espadas, cavaleiro de espadas e 6 de copas. Muito bem. Repara. Tu aqui estás a fechar um ciclo com uma pessoa que foi dura contigo. Provavelmente já não precisas voltar a ver ou a visitar esta pessoa. Já não coincidem mais, ou acaba-se alguma atividade que estavam a fazer em conjunto, ou acaba-se algum favor entre ambas as partes. Se tu, por exemplo, estiveste recentemente a fazer um favor, ou estavas a conviver ou a trabalhar com esta pessoa, este ciclo termina definitivamente. Esta pessoa tem uma forma de ser muito dura, muito áspera, não é muito expressiva, ou é uma pessoa que critica bastante, ou faz julgamentos muito fortes. E já seja porque esta pessoa segue o seu próprio caminho, ou pelas próprias circunstâncias da vida, trata-se de alguém com quem tu estavas a trabalhar, ou trabalhaste no passado, ou a colaborar, ou a conviver, e esta pessoa vai-se embora. C'est fini. Então, ela deixa de focar-se tanto em ti, e se eventualmente era uma pessoa muito competitiva contigo, simplesmente desaparece da tua vida. Ok? Às vezes isso acontece. Terminamos um ciclo de trabalho, de estudos, de convivência, de rotina com uma determinada pessoa e depois nunca mais voltamos a vê-la na vida. E às vezes ainda bem que assim é. Serviu o seu propósito, portanto, terminas um ciclo com alguém com quem também precisavas fechar esta porta. Existem vibrações no ar que me mostram crescimento, expansão e tranquilidade. Portanto, vais progredir mais rápido devido ao facto desta pessoa também ter traçado o seu próprio destino. Talvez comeces a aproveitar mais o teu tempo, comeces a aproveitar mais a vida cotidiana. Talvez esta pessoa te fizesse sentir desconfortável ou estagnada. E o simples facto de que este ciclo finalmente se feche faz com que tu aproveites mais o que tens vindo a fazer ou que te sintas mais à vontade nas tuas decisões. Relaxas e começas a ver a vida desde outro ponto de vista e quando isso ocorre, as coisas aceleram-se devido ao facto de encerrares essa etapa. Se tu tinhas um relacionamento ou andavas a sair com alguém e essa pessoa já não está em contacto contigo, tenho-te a dizer que esta pessoa ainda sente a tua falta. Provavelmente vocês fecharam um ciclo e cada um seguiu realmente o seu próprio destino, mas sinto profundamente que esta pessoa sente falta da tua convivência, cordialidade e amabilidade. Sente falta da convivência contigo ou do cotidiano, do teu simples sorriso ou das conversas que vocês tinham. Esta pessoa era muito fria e ao encerrar este ciclo contigo, sente-se incompreendida no lugar onde está. Por isso sente a tua falta, a tua ternura, o teu aconchego. Existe essa ausência de conforto, de carinho ou da tua presença calorosa que tu costumavas dar. Pode ser uma pessoa que transforma a vida diária ou que tu transformas a vida diária desta pessoa em algo mágico ou extraordinário sem que te des conta disso. Tu queres que seja tudo especial e essa pessoa provavelmente sente essa falta. Independentemente da tua idade ou do teu género, trata-se do ambiente que tu criavas à tua volta. E talvez essa pessoa agora sinta falta desse conforto, porque observa à sua volta também e vê que a vida é cruel, exigente e dura. E sente falta dessa proteção ou paz que tu oferecias. Talvez tu também protegias demasiado a esta pessoa com os teus conselhos e por isso aparece aqui na tua leitura alguém que realmente sente saudades de tudo isto.
e trata-se de alguém que te quis bastante, que te amou muito. Não significa que ainda não o queira, independentemente do que aconteceu entre vocês no passado, ok? Além disso, também sinto vibrações de muito secretismo. Pode ter sido um amor secreto. Antevejo aqui uma pessoa que quer falar contigo, mas não o faz, porque tem aqui o Rei de Espadas, que é o Rei do Silêncio. Aguenta-se e até rói as unhas se for preciso para não o fazer. E além de ser muito orgulhoso, mostra que se contém bastante para não falar contigo ou que está consciente de que seria imprudente comunicar-se contigo. É alguém que sabe que se falar contigo irá criar um problema, por isso prefere ficar calado e em silêncio. Pode ser que esta pessoa seja do signo de ar ou ter este elemento muito marcado no seu mapa astral. Esta pessoa que sente saudades tuas está em processo de introspecção, espiritualidade, karma, sacrifício ou outras áreas ocultas da sua vida. Por outro lado, parece que boas novidades estão a caminho para ti nos próximos dias. Nos próximos dias deves verificar o teu e-mail ou a tua caixa de correio, porque estás prestes a receber uma mensagem importante. Esta comunicação pode trazer benefícios proveitosos para ti, porque esta informação, de alguma forma, tem algo de utilidade e pode trazer prosperidade. E é importante ressaltar que esta mensagem não está relacionada com a pessoa que estivemos a falar anteriormente. Trata-se de algo completamente diferente. E embora também pudesse ser um telefonema, parece ser mais bem uma comunicação escrita ou uma informação que vais ler, ok? Pode até ser algo relacionado com um correio antigo que te salta à vista, independentemente do formato, ano ou dia em que te foi enviado. E esta comunicação será positiva para ti, tanto no âmbito pessoal como espiritual. Além disso, qualquer coisa que fizeres em segredo pode acabar por ser melhor do que estás à espera. Irás entender que trabalhar nos teus medos e lançar-te à aventura é a melhor coisa que podes fazer neste momento. Na realidade, uma pessoa tem sempre muitas ansiedades, medos, inseguranças, tem coisas que detém ou tem, mas tu estás a perceber que falar sobre isto com determinadas pessoas ajuda. E não é hora de ficar parado, é hora de criar, é hora de fazer coisas. É possível que uma terapia que estejas a realizar neste momento esteja a combater essa ansiedade e provavelmente tenha a ver com algo artístico ou conecta-se bastante com a tua veia artística. Durante estes dias também pode ser que compres ou que consigas algum material ou alguma coisa que te traga alegria, algo artístico, algo em particular que te interessa, ok? Safiras, se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver essa mensagem também, porque pode conter pistas. Comenta o que queres manifestar rapidamente na tua vida para que o teu sonho se realize. E se quiseres continuar a ver estas leituras, agradeço enormemente o teu apoio. Ativa a campainha para que nos possamos encontrar no próximo vídeo. Obrigada e até breve.